Pergunta número 10, da segunda parte do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. O que é o julgamento final? Comentário. Na segunda vinda, o Filho de Deus percebe que ele é o Filho único, não um fragmento, e, portanto, faz o julgamento final, que desfaz o julgamento original de separação. Nós precisamos nos lembrar de que o Um Curso em Milagres está focalizado em desfazer o erro, que se originou no julgamento do Filho único contra Deus e sua voz, e a favor do ego. No próprio fim do processo de expiação, mais uma vez como um filho, nós olhamos para o ego e para o Espírito Santo e nos lembramos de rir ao nos recordarmos do nosso julgamento original que nós agora alegremente corrigimos. Portanto, ele é um sinônimo para a nossa correção dentro do sonho, que desfaz inteiramente o sonho. Citação. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final ao invés de um acerto punitivo, por mais que possas pensar que a punição é merecida. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. É um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Texto, capítulo 2. Comentário. Nesse resumo, no entanto, Jesus usa o termo julgamento final de outra forma também, falando do julgamento final ou último de Deus. Isso não tem nada a ver com correção ou desfazer. Na verdade, não tem nada a ver com o mundo de forma alguma. O julgamento de Deus simplesmente expressa a verdade que está além do sonho. Deus nos ama, nós o amamos e nós somos um nesse amor. Lembre-se do início já citado de A Canção da Oração, que expressa lindamente esse amor compartilhado na imagem da canção de gratidão do céu. Citação. A canção que o filho canta ao pai, que retorna os agradecimentos que ela lhe oferece ao filho. A harmonia é sem fim, assim como também é sem fim o alegre acordo do amor que eles dão um ao outro para sempre. O amor que eles compartilham é o que todas as orações virão a ser através de toda a eternidade, quando o tempo tiver terminado. Pois tal ela era antes que o tempo parecesse existir. Canção da Oração, Introdução. Comentário. Assim como vimos com a segunda vinda, o julgamento final no cristianismo invoca o medo, culpa e uma certeza, apesar do que nossas mentes conscientes nos dizem, de que no final Deus vai nos punir. Assim, o mesmo termo é agora usado para simbolizar o desfazer do medo, pois aponta para o amor não julgador de Deus que expulsa o medo. Citação. A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus essa dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso, e o que é verdadeiro jamais mudou. Comentário. Essa é a proclamação que escolhemos negar no início. O falso
é o sistema de pensamento do ego, que proclama a realidade da separação e da nossa individualidade. A verdade afirma que nada mudou no céu, pois nada aconteceu. Isso ecoa o início do capítulo 31. Citação: o que nunca foi verdadeiro não é verdadeiro agora e nunca o será. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isso é tudo. O que é falso não pode ser verdadeiro. E que o que é verdadeiro não pode ser falso. Texto, capítulo 31. Comentário. Isso, é claro, é o princípio da expiação, que nos ensina que nós apenas acreditamos ter deixado Deus. Na verdade, mais uma vez, nada aconteceu. Nós nos afastamos da proclamação do Espírito Santo, no início, porque gostamos da ideia de estarmos por conta própria. Como era maravilhoso ser livre, ou o que pensamos que era a liberdade. No entanto, em algum ponto, fora do tempo, percebemos que cometemos um erro. Esse reconhecimento leva apenas um instante, ainda que esse mundo pareça durar bilhões de anos. Nesse instante santo, o mundo que pareceu brotar do erro original desaparece. O leitor pode se lembrar de que no texto, Jesus compara o tempo a um imenso tapete que se desenrolou e depois é enrolado de volta pela expiação. Citação: o tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Texto, capítulo 13. Citação: e é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Comentário: nosso julgamento final é a culminação do processo de expiação. Jesus expressa isso dessa forma no texto. Citação: nada daquilo em que o Filho de Deus acredita pode ser destruído, mas o que é verdade para ele tem que ser trazido à última comparação que ele jamais fará, à última avaliação possível, ao julgamento final a respeito desse mundo. É o julgamento da ilusão pela verdade, da percepção pelo conhecimento. Abre aspas. Isso não tem significado e não existe. Fecha aspas. Texto capítulo 26. Citação: em primeiro lugar, vês um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. Comentário: o mundo que vemos, o mundo real, emana do nosso reconhecimento de que o princípio de expiação é verdadeiro. Incidentalmente, essa passagem é um dos poucos lugares no Um Curso em Milagres onde Jesus usa o que pareceria ser uma palavra errada. A palavra, entre aspas, certa, aqui teria sido estendido, porque quase sempre extensão diz respeito ao amor de Deus ou ao perdão do Espírito Santo, que é o que nós somos solicitados a escolher. Da mesma forma, projeção quase sempre diz respeito ao ego e sua culpa. O valor dessa aparente inconsistência é nos ajudar a não ficarmos ligados à palavra literal. Uma coisa que pode passar uma rasteira nos estudantes nesse curso é encontrar falhas, reclamando que Jesus não usa as palavras do mesmo jeito o tempo todo. Imagine como iríamos arruinar nossa apreciação de Shakespeare, por exemplo, se insistíssemos em encarar suas palavras literalmente. Iríamos perder o toque de poesia e seu significado subjacente.
Isso é verdadeiro sobre o Um Curso em Milagres também. Portanto, encontramos aqui outro exemplo onde Jesus não leva suas formas a sério. Nem quer que o façamos. O conteúdo sim, mas não a forma. Esse foi o tipo de coisa que levou Ellen à loucura, a propósito, porque ela defendia a forma. No entanto, Jesus disse especificamente a ela para não se preocupar com isso. O conteúdo do significado era sacrossanto, não a forma das palavras. Citação. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. Comentário. Nós aceitamos a expiação e estamos na presença do amor de Deus, fora do sonho, cientes de que tudo aqui é ilusório. Isso só dura um instante, conforme Deus se abaixa e nos levanta até Ele. Esse é o último passo de Deus, que é expresso nas linhas finais do poema familiar de Ellen, entre aspas, o instante brilhante, onde o Filho curado de Deus, Cristo, desperta do sonho que era o mundo, que gentilmente desaparece no instante final em Deus. Citação. Pois Cristo vai esperar até que o indistinto e final eco morra e a quietude reclame o mundo. E o tempo acabou. Mesmo agora, ele trilha seu caminho até ele. Esse instante é a porta para isso, na qual o mundo vai desaparecer nele, conforme ele se desvanece naquele que vai permanecer para sempre. Nesse claro e brilhante instante, todo o tempo acabou. As Dádivas de Deus, página 74. Citação. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito. Comentário. Isso se refere ao Filho de Deus que está fora do sonho. Ele não vê condenação no mundo porque entende que não existe mundo. Ele olha para figuras no sonho e diz, abre aspas, o que existe aí para condenar? Fecha aspas. Ele é como um adulto olhando para os soldadinhos de brinquedo com os quais uma criança brinca. Alguns foram derrotados, outros triunfaram. Alguns são bons, outros maus. No entanto, o adulto não compartilha dessas percepções e julgamentos, porque eles são faz de conta. A criança pode acreditar que está envolvida em algo sério, mas o adulto sabe que é fantasia. Esse é o caso quando perdoamos, e é o significado do julgamento final, que encerra o medo e a condenação. Citação. Sem causa e agora sem função na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. Comentário. Quando você se une ao Espírito Santo, não existe pecado de separação e, portanto, nenhuma causa. Sem uma causa, não existe efeito. O sistema de pensamento de sacrifício do ego, o que significa que não existe universo físico. Portanto, o mundo nasceu e vai terminar na mente que errou, o primeiro julgamento, e agora desfaz seu equívoco no julgamento final, abrindo espaço para o céu. Citação. O tempo é desfeito e, no pequeno espaço em que pareceu possuir sua nulidade, o sonho se foi e todos os seus sonhos de dádivas desapareceram também.
Além do sonho, alcançando tudo, abraçando tudo, criação e Criador, ainda permanecem em perfeita harmonia e perfeito amor. As Dádivas de Deus, página 122. Citação: E todas as figuras do sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Comentário: uma sentença significativa sem dúvida. O universo espacial e temporal consiste de nada além de figuras de sonho. Quando você dá um passo para fora do sonho, onde Jesus está e sempre esteve, lembre-se do equívoco original do cristianismo de trazê-lo para o sonho do corpo. Você olha com ele para o mundo e compartilha do seu sorriso gentil, sabendo que o que você vê são brinquedos de crianças, sem consequências reais. Lembre-se dessa passagem do texto sobre as figuras alucinatórias no sonho que chamamos de vida e como elas desaparecem quando vistas através dos olhos da visão. Citação: o que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitasses isso? E queres ver isso? As alucinações desaparecem quando são reconhecidas pelo que são. Essa é a cura e o remédio. Não acredites nelas e desaparecerão. Texto, capítulo 20. Citação: os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem porque o Filho de Deus é sem limites. Comentário: Jesus, com frequência, nos lembra de que o propósito do corpo é ser uma sala de aula. Quando aprendemos suas lições, o corpo não é mais necessário, pois, sem um propósito, ele simplesmente desaparece. Citação: tu que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita essa verdade santa. Comentário: essa é a crença no condenatório julgamento final do cristianismo. No entanto, é um pensamento que está na mente de todos, não importando sua persuasão religiosa. Se você acreditar que está em um corpo, é porque destruiu o céu e, portanto, Deus vai se levantar das cinzas e destruí-lo. Assim, para o ego, o julgamento final de Deus vai arrebatar a vida que você tirou dele, deixando-o sem vida. O que nós temerosamente conhecemos como morte. Esse pensamento insano é corrigido pela expiação. Citação: a expressão, entre aspas, juízo final, é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte. Se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento a tudo o que fizeste e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente, entre aspas, dar-te tempo para conseguir esse julgamento. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação.
Texto, capítulo 2. Comentário. Jesus agora nos fala sobre o julgamento real de Deus, que não é o julgamento final do Filho, mas o julgamento que sempre foi e que simplesmente diz, abre aspas, meu amor por você e o seu por mim são unificados, e nada jamais pôde entrar entre nós. Fecha aspas. Essa é a verdade, como lemos. Citação. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que Ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Comentário. O reflexo do julgamento de Deus, seu amor, é a presença do Espírito Santo em nossas mentes, a memória que levamos conosco para o sonho, quando primeiro acreditamos ter adormecido. Citação. O julgamento final só virá quando não for mais associado com o medo. Um dia, cada um dará as boas-vindas a ele, e nesse mesmo dia, ele lhe será dado. Ele ouvirá a sua impecabilidade proclamada em todas as partes do mundo, libertando-o na medida em que ele recebe o julgamento final de Deus. Esse é o julgamento em que está a salvação. Esse é o julgamento que vai libertá-lo. Esse é o julgamento no qual todas as coisas são libertadas com ele. O tempo para à medida em que a eternidade se aproxima, e o silêncio cai sobre o mundo para que todos possam ouvir esse julgamento sobre o Filho de Deus. Tu és santo, eterno, livre e íntegro, para sempre em paz no coração de Deus. Onde está o mundo e onde está o pesar agora? Manual dos Professores, capítulo 15. Citação. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade e à união com a tua própria identidade. Comentário. Nessa importante declaração, Jesus nos diz o quanto temos medo da graça de Deus, que é um aspecto do seu amor no sonho. Livro de Exercícios, lição 189. O quanto temos medo de ser liberados do sofrimento e sermos felizes e seguros. O quanto temos medo de sermos um com o nosso ser. Esse medo é justificado do ponto de vista do ego, pois se nós aceitássemos a unicidade, que é nossa felicidade, não mais iríamos existir como indivíduos especiais. Nós, portanto, tememos a presença do amor, pois nossa identidade como o verdadeiro Filho de Deus iria ser instantaneamente restaurada à consciência, conforme a memória do nosso ser anterior desaparecesse. Citação. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que Ele designou para abençoar o seu Filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com Ele. Comentário. Lembre-se de que, no Um Curso em Milagres, o termo plano que Deus designou não é dito literalmente, como se ele realmente tivesse um plano, mas, em vez disso, é usado como um símbolo para a expiação, que nós todos iríamos entender que cometemos um equívoco, mudarmos nossas mentes e fazermos o julgamento correto com o Espírito Santo. Assim, vamos aceitar a expiação para nós mesmos, tendo escolhido a ressurreição em vez do assassinato. Citação. Essas coisas esperam por todos nós, mas ainda não estamos preparados para lhes dar as boas-vindas com alegria.
Enquanto qualquer mente permanecer possuída por sonhos maus, o pensamento do inferno é real. Os professores de Deus têm a meta de despertar as mentes dos que estão dormindo e de ver aí a visão da face de Cristo, para que ela tome o lugar do que eles sonham. O pensamento que assassina é substituído pela bênção. O julgamento é posto de lado e entregue àquele cuja função é julgar. E no seu julgamento final, a verdade sobre o Filho Santo de Deus é restaurada. Ele é redimido, pois ouviu o Verbo de Deus e compreendeu o seu significado. Ele é livre porque permitiu que a voz de Deus proclamasse a verdade. E todos aqueles que antes buscava crucificar ressurgem com ele, ao seu lado, à medida em que se prepara com eles para encontrar seu Deus. Manual dos Professores, capítulo 28. Citação: Não tenhas medo do amor. Comentário: Jesus está indicando a nós que ele sabe que tememos o amor. De outra forma, ele não iria nos dizer para não termos medo dele. No entanto, nós não estalamos os dedos e decidimos instantaneamente não termos medo. Mas, em vez disso, ficamos cientes do quanto estávamos com medo do amor e levamos esse pensamento a Jesus. Pedir ajuda agora é significativo, porque nós identificamos o problema. Não o que outra pessoa fez, mas o que nós acreditamos ter feito para merecer punição. Assim, não precisamos temer a correção do julgamento de Jesus. Citação: Não tenhas medo do julgamento final, mas dá boas-vindas a ele e não o esperes, pois o tempo do ego é, entre aspas, tomado de empréstimo da tua eternidade. Texto capítulo 9. Citação: Pois só ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhe des as boas-vindas. E o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. Comentário: O mundo espera sua aceitação porque o mundo está em sua mente, não separado de você. Portanto, se você realmente quiser ser feliz, com o pesar curado e as lágrimas enxugadas, não olhe para qualquer coisa externa, pois isso não vai lhe trazer o que você quer. Talvez momentaneamente, mas o mundo não vai remover a causa da dor. Só o amor do julgamento da mente certa terá sucesso em despertar você dos pesadelos de ódio e dor. Citação: Nada nesse mundo pode dar essa paz, porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. A percepção perfeita simplesmente pode mostrar-te o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também mostrar-te os resultados do compartilhar, enquanto ainda te lembras dos resultados do não compartilhar. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo o conhecimento de que vais afinal permitir que ele julgue a diferença para ti, deixando que ele demonstre o que não pode deixar de ser verdadeiro. Ele tem fé perfeita no teu julgamento final, porque ele tem o conhecimento de que o fará para ti. Texto capítulo 13. Comentário: Agora o final lindo, inspirador e reconfortante da lição. Citação: Esse é o julgamento final de Deus. Abre aspas. Tu ainda és o meu filho amado,
tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu Pai e tu és o meu Filho. Fecha aspas. Comentário. Isso desfaz o sistema de pensamento que diz que Deus não é nosso Pai, pois o ego é a nossa fonte e nós suas crianças. Portanto, somos solicitados a levar os pensamentos da nossa ilegitimidade, do nosso falso nascimento e seus efeitos, raiva, doença e dor, à verdade que Jesus guarda para nós. Apenas levando a escuridão à luz, nossa dor pode ser realmente desfeita. O gentil conto de fadas de Jesus finalmente corrigiu o do ego. O severo Deus vingativo se tornou Deus, o amoroso juiz, e nós despertamos do sonho de julgamento para o primeiro, o único e último julgamento de Deus. Abre aspas. Eu sou seu pai e você é meu filho. Fecha aspas.